Olá, bem-vindo. Aqui estamos outra vez para a nossa aula de liderança bíblica, liderança cristã e bíblica, baseado na vida do apóstolo Paulo. Estudamos nas aulas anteriores alguns princípios de liderança, e são 26 princípios de liderança que vamos estudar, baseados em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, 2 de Coríntios. Princípio de liderança número 1, que já estudamos, é que um líder é confiável. Princípio de liderança número 2, um líder toma a iniciativa. Princípio de liderança número 3, um líder usa o bom juízo, ele é sensato. Princípio de liderança número 4, um líder fala com autoridade. Na aula de hoje nós vamos conhecer o princípio de liderança número 5, um líder fortalece a outros. O objetivo de um verdadeiro líder é fazer com que todos ao seu redor sejam melhores. Ele os torna mais fortes, eficazes e motivados. Isso é o que Paulo fez aqui. Ele resumiu suas palavras de encorajamento em Atos 27 e 25 da seguinte forma: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Sua confiança alimentou a força de outros. Ele os encorajou a acreditar que havia um futuro e deu-lhes um motivo para esperar quando nenhum deles tinha esperança. Em seguida, deu-lhes mais um detalhe que à primeira vista não parece ser tão promissor. Em Atos 27, versículo 26, ele diz: porém, é necessário que vamos dar em uma ilha, em alguma ilha. Ele avisou, ele não hesitou em lhes contar toda a verdade. A total honestidade de Paulo lançou as bases para estabelecer ainda mais a sua credibilidade quando essas coisas acontecessem. Os homens que ouviram sua previsão sabiam que isso seria ou não realidade. Se fosse verdade, eles saberiam que foi Deus quem o fez. Qual era a probabilidade de chegar a uma ilha em condições como essas? Perder o navio, perder a carga, no entanto, não perder um único passageiro. A probabilidade era zero. A absoluta improbabilidade matemática era impressionante. Quando isso acontecesse, eles saberiam que essa era uma demonstração útil do poder de Deus. Mesmo assim, Paulo tinha certeza de que isso aconteceria, porque ele tinha uma palavra clara e incontestável de Deus. Essa era a base da sua autoridade. Em breve seria o teste da sua credibilidade. Portanto, Paulo poderia dizer com absoluta sinceridade, confiança e autoridade, no versículo 25 de Atos 27. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Então, no princípio de liderança número 5, nós observamos que um líder é aquele que trabalha por fortalecer as pessoas que estão junto a ele, que estão ao seu derredor. Circunstância adversa, problemas, resolver problemas é o que consiste a liderança, conduzir pessoas é o que consiste a liderança, influenciar pessoas é o que consiste a liderança. Então, no princípio de liderança número 5, nós observamos que um líder é aquele que fortalece os outros, que dá ânimo, que motiva, que faz com que as pessoas queiram, que confiem e que não se desesperem, não desanimem diante das circunstâncias adversas que possam aparecer. Princípio de liderança número 6. Vamos ao próximo princípio. Um líder é otimista e entusiasta ou entusiástico. O entusiasmo otimista inspira seguidores. As pessoas naturalmente seguirão um líder que desperta suas esperanças e certamente se afastarão de alguém que é constantemente pessimista. Ninguém quer estar com pessoas pessimistas. Você não pode ser um líder eficaz e ser pessimista.
impossível motivar alguém sendo pessimista. Por outro lado, o entusiasmo otimista cria energia, entusiasmo e esperança. Nós que conhecemos a verdade de Deus e temos as promessas de Deus, devemos ser otimistas e entusiasmados. Lembre-se de que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro. Ele pode ter sido a pessoa com menos probabilidade, possibilidade de ser otimista. Mas como um verdadeiro líder, ele viu além das circunstâncias temporárias e colocou a sua esperança na promessa de triunfo que Deus havia feito. Ele tirou coragem e confiança disso. Deus havia feito uma promessa, Deus tinha um propósito, ele conhecia claramente, Deus havia falado com ele. Então, ele podia ser otimista e entusiástico. E esse otimismo era contagiante. Algo assim deu a Paulo grande esperança e entusiasmo. Ele viu essas circunstâncias como a oportunidade de apresentar aos incrédulos naquele navio o seu Deus, que era todo-poderoso. Ele não se intimidou em mencionar, porque esta noite, mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos 27, versículo 23. Observe que Paulo sabia qual era o propósito de Deus. Ele deveria chegar a Roma para ali testificar diante de César do evangelho. Mas enquanto ele estava indo para lá, naquela circunstância, ele não perdia a oportunidade de testificar, de pregar o evangelho àqueles que estavam à sua volta e fazer Deus conhecido daquelas pessoas. Deus era a fonte da autoridade, da sabedoria, esperança, otimismo e entusiasmo de Paulo. Por que teria medo de dizer isso ou de dizer o que Deus tinha lhe falado? Paulo estava ansioso para apresentar Deus a essas pessoas. Dadas as circunstâncias, eles podem ter pensado que deveriam se preparar para encontrar-se com Deus. Paulo queria que eles o conhecessem primeiro como Salvador, em vez de juiz. Então ele foi corajoso. Ele sabia, é claro, que a profecia que o anjo havia dado a ele seria cumprida. E quando fez, a glória foi dada a Deus. Como observamos anteriormente, o cumprimento preciso de todas as predições de Paulo também estabeleceu sua credibilidade, mas fez muito mais do que isso. Colocou o holofote onde deveria apontar. Fez com que esses homens tivessem, de uma forma gráfica e clara, vissem que Deus estava soberanamente no controle das suas vidas. Eles precisavam glorificá-lo como Deus e ser gratos a ele. Cada um desses homens devia suas vidas à misericórdia e à graça de Deus. Eles haviam tomado a decisão tola e imprudente de zarpar de bons portos, mas Deus iria preservar as suas vidas. E ele estava fazendo isso por causa de Paulo. O anjo disse a Paulo no versículo 24: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Os incrédulos deste mundo não sabem a sorte que têm por terem crentes por perto. Quem sabe quantas pessoas escaparam do julgamento e do desastre por causa de pessoas piedosas que estavam ali perto, próximas a elas. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos. Nós vemos o exemplo de Ló e Abraão. Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, que intercedeu por ele. Soube o que ia acontecer e intercedeu por ele. Nós vemos o caso de Labão e Jacó. A Bíblia nos diz que Deus abençoou a casa de Labão por causa da presença de Jacó ali trabalhando para ele. A mesma coisa nós vemos no caso de José e Faraó. A casa de Faraó foi abençoada por causa de José que estava naquela casa. Então,
Quantas pessoas não estão sendo abençoadas ou livradas por causa de um crente, de um cristão, de um servo de Deus que está ali junto com elas? E os homens do navio de Paulo também foram abençoados por causa de Paulo. Não era porque eles eram bonzinhos ou mereciam, mas era porque ali tinha um servo de Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele e que Deus queria cumprir e ia cumprir o propósito que ele tinha. Embora estivessem perdidos no mar, sem a menor ideia de onde estavam ou onde iriam acabar, eles agora tinham esperança. Eles tinham um líder de quem podiam estar seguros. Tinham alguém que não tinha medo de se apresentar e tomar a iniciativa. Tinham alguém que mostrou bom senso, que falava com autoridade, que sabia como fortalecer os outros e que os encorajou e entusiasmou. Todos os cristãos deveriam ser líderes assim. Eles estavam exatamente no tipo de situação de crise que exige um líder forte, lúcido e corajoso. A verdadeira liderança é testada e aprovada nas crises. O verdadeiro líder é aquele que consegue lidar com o estresse, com a situação difícil e complicada. Ele é aquele que pode resolver os problemas, carregar os fardos, encontrar as soluções e obter as vitórias quando todos os outros estão simplesmente atordoados, confusos e perplexos, sem saber o que fazer. A verdade é que liderança não é algo concedido automaticamente por títulos ou por posição. Novamente, liderança é influência, é uma questão de habilidade e não de posição. Em Atos 27, versículo 30 e 31, nós vemos o que Lucas escreveu. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Os homens estavam tratando de escapar. Por outro lado, Paulo, o prisioneiro, é o que trata de deter a fuga. Com efeito, agora Paulo estava a cargo de todos, estava com a responsabilidade de todos. Inclusive, ele estava no comando, na orientação, na liderança do próprio centurião romano. E o centurião e os soldados estavam agora tomando sua direção, sua orientação, a orientação de Paulo, seguindo a orientação de Paulo, sem perguntar nada. Lucas disse que quando Paulo lhes advertiu de que se não permaneceram os membros, toda a tripulação no barco, eles não poderiam escapar. Era necessário que todos permanecessem ali. Os homens estavam tentando escapar. Por outro lado, Paulo foi quem impediu a fuga. Quando Paulo os avisou, versículo 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram o barco se afastar. A partir daquele momento, Paulo era a sua única esperança. Isso resume a liderança em um nível mais alto, onde as pessoas literalmente confiam suas vidas a alguém. Sem mãos experientes, ao amanhecer, chegar à costa seria praticamente impossível para os passageiros restantes que estavam no barco. A soberania de Deus não anulou a responsabilidade dos marinheiros. Veja que coisa importante. Na verdade, o decreto de Deus é que estabeleceu a responsabilidade dos homens. O líder atinge o equilíbrio perfeito entre a soberania divina e a responsabilidade humana.
Ele comanda os meios e os fins. E é por isso que a verdade da responsabilidade humana é estabelecida e afirmada pela soberania de Deus e não é anulada por isso. É importante entendermos isso, porque alguns pensam que por causa da soberania de Deus, o homem não tem nenhuma responsabilidade, é só cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. E não é assim. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Pelo contrário, a soberania de Deus estabelece a responsabilidade humana diante do que Deus determina. Portanto, embora Paulo tivesse absoluta certeza de que o propósito final de Deus era salvar todas as pessoas a bordo daquele navio, esse conhecimento não o impediu de avisar e orientar a Júlio que precisava ser diligente para garantir seu resgate, assegurando de que a tripulação não abandonasse o navio. Então, o princípio de liderança número 5, ele nos ensina que o líder é aquele que fortalece os seus liderados. Princípio de liderança número 7, um líder nunca compromete os absolutos. Quando Deus fala, deve haver compromisso. Isso é algo muito importante. Uma coisa é comprometer-se em questões de preferência. É completamente diferente comprometer-se com questões de princípio. O compromisso é bom e necessário na maioria das relações humanas. Podemos dizer que quase todas. A pessoa que se recusa a comprometer-se sob qualquer circunstância é teimosa, irracional e egoísta. Esse tipo de inflexibilidade obstinada é pecaminosa e tem sido a ruína de muitos relacionamentos e muitas organizações. Mas quando se trata de questões de princípio, o que são os princípios? Princípios são os fundamentos morais, éticos, os absolutos bíblicos, os axiomas da palavra de Deus, os mandamentos claros de Deus e a veracidade do próprio Deus. Quando se trata desses princípios, nunca é certo transigir, ou transgredi-los, ou negociá-los, ou abrir mão deles. Eles são inegociáveis. Esses princípios são inegociáveis. E um líder nunca vai fazer nada que comprometa esses princípios. O verdadeiro líder entende isso e sabe onde manter a linha. Nesse caso, Paulo não permitiria que a engenhosidade humana frustrasse os propósitos de Deus. Um homem sem compromisso poderia ter dito, tudo bem, deixe-os ir, não vale a pena aborrecimento, que cada um faça o que quer, etc, etc. Não. Paulo sabia que a promessa de Deus era absoluta. Deus libertaria cada pessoa que estava a bordo daquele navio. Mas Paulo não foi indiferente quando viu esses homens covardes tentarem em vão fugir do plano e da promessa de Deus. Deus se colocaria em exibição, ele seria poderoso, todos seriam salvos da morte e somente Deus receberia a glória e o crédito pelo que estava prestes a acontecer e a fazer. Os verdadeiros líderes têm uma compreensão clara do que é absoluto e do que é negociável e permanecem firmes nos princípios que realmente importam. Para o líder espiritual, os absolutos são estabelecidos pela palavra de Deus. Um líder que aplica todos os outros princípios de liderança pode alcançar uma medida de eficácia pragmática, mas esse princípio provará seu verdadeiro valor como líder. Aqui está a grande prova de um líder. De um líder bíblico, de um líder cristão, porque os outros líderes podem ter todas as outras características e não vão se importar com essa questão. Mas um líder bíblico, ele vai ser taxativo, ele vai ser fiel, ele vai ser firme
nessa questão. Ele não compromete os absolutos, ele não negocia os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Uma redundância. Então, esse é um princípio importantíssimo. Ninguém pode ser um líder espiritual verdadeiramente eficaz a menos que compreenda a verdade essencial das Escrituras e se recuse a comprometer sua autoridade absoluta. Como todos os bons líderes, Paulo estava alerta. Ele também sabia como seguir a cadeia de comando. Em vez de tentar lidar com a tripulação sozinho, orientou a Júlio ordenar que os soldados agissem. Sua ação, cortando as cordas e soltando o barco, garantiu que os marinheiros permanecessem a bordo. Também significava que, afinal, todos deveriam nadar até a costa. Lucas escreveu em Atos 27, versículo 33 a 35. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois o partiu e começou a comer. Então, observe que o princípio de liderança número 7 nos ensina que um líder não compromete os absolutos, não negocia os princípios da palavra de Deus. Esses são inegociáveis. Então, aqui nós concluímos a nossa aula de hoje. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você esteja refletindo sobre todos esses princípios que já estudamos até aqui, já chegamos no princípio número 7, e que você possa estar orando e procurando colocá-los em prática na sua vida como líder também. Não importa em que nível de liderança você esteja. Que o Senhor te abençoe poderosamente.